Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à mesa redonda, implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, CGQ, em Vigilância Sanitária. Quais são os desafios e os caminhos para as mudanças necessárias? Eu chamo, por gentileza, a nossa moderadora da mesa, Cláudia Beatriz Freitas de Matos Seródio, cirurgião dentista, mestranda em Física Médica pela UERJ, especialista em Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde pela ENSP, em Gestão de Vigilância Sanitária pelo Sírio-Libanês e especialista em Saúde Pública pela Unesco. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à mesa redonda, implantação do Sistema de Gestão da Qualidade em Vigilância Sanitária. Quais são os desafios e os caminhos para as mudanças necessárias? O tema dessa mesa redonda ele foi trazido para o Convisa na intenção de divulgar o projeto que o Ivisa Rio vem participando, que é um projeto de grande relevância, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês esse momento único que é o estudo para a implantação do SGQ. A implantação de um sistema de gestão da qualidade é um passo importante para as instituições, mas pode apresentar dificuldades significativas para a sua implementação. E para falar um pouquinho dessa implementação e dos desafios advindos dela, eu vou convidar Bruno Lopes Zanetta, formado em Relações Internacionais pela USP e especialista em Economia e Gestão em Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atual coordenador de projetos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Mônica Baeta, especialista em Gestão de Saúde Pública pela ENSP, Fiocruz, e consultora especialista em Sistema de Gestão da Qualidade no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Sônia Silva Ramires, farmacêutica, doutora em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, especialista em Controle de Qualidade de Ambientes e Serviços pela Fiocruz e em Qualidade e Segurança do Paciente pela ENSP Fiocruz, atua como assistente da Gerência de Assistência Farmacêutica da CETAT e Visa Rio, membro da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica da SMS Rio de Janeiro, docente da disciplina de Segurança do Paciente no Programa de Residência de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da SMS Rio de Janeiro, líder do grupo temático de trabalho de uso seguro de medicamentos e vacinas da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, SOBRASP. Vamos agora assistir a um vídeo do colaborador do Visa Rio. Saudações a todos. Eu sou Wagner Monteiro, cirurgião dentista, e faço parte da equipe da Assessoria de Planejamento, Controle e Responsabilização do Ivisa Rio. Também sou membro do GGQ do Instituto, o Grupo de Gestão da Qualidade. Nós estamos em um processo de implantação da nossa política de gestão da qualidade. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, parágrafo 3º, diz que a avaliação contínua da qualidade nos serviços públicos deve ser assegurada por lei. Além disso, uma vasta literatura traz evidências de que organizações com sistemas de gestão da qualidade bem implementados tendem a ser mais eficientes, trazendo e entregando produtos e serviços de maior qualidade para os seus usuários, tornando-os, assim, mais satisfeitos. E você, o que pensa do tema da qualidade? Vem debater conosco. Vamos tornar os nossos usuários mais satisfeitos, entregando a eles um serviço de maior qualidade? E agora eu convido para fazer a sua fala, Bruno Zanetta, por favor. Alô, obrigado, Cláudia. Obrigado a todos e todas presentes. Obrigado, Sônia e Mônica também, minhas companheiras de mesa. E obrigado à organização do Convisa pelo convite. A gente fica muito honrado de poder estar aqui enquanto equipe de projeto e eu, pessoalmente, também estou muito honrado de poder estar aqui com vocês
e falar um pouquinho aqui da nossa experiência com o projeto, né? Mas também discutir com vocês a ideia de implantar qualidade, o que significa implantar qualidade e o que seriam alguns desafios e alguns importantes desafios para isso. Tá? A minha apresentação, a gente recebeu aqui a orientação de que vão ser 3 pessoas da mesa, cada pessoa tem 15 minutos para falar. Mas eu falei, eu vou com a Mônica, e eu e a Mônica somos praticamente aqui o mesmo. Então, a minha apresentação é minha e da Mônica, certo? Então, a Mônica, quando quiser me interromper para complementar, vai me interromper. Se eu falar alguma besteira também, ela vai me corrigir, caso eu fale. Né? Eu vou tentar não falar, mas é isso. A gente vai fazer uma apresentação aqui compartilhada. Certo, Moniquinha? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer muito. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou uma apaixonada pelo tema. Então, é muito bom ver aqui pessoas aí já com algum leve interesse, às vezes com um pouco de medo. Espero que a gente consiga passar, né, Bruno, toda a importância que é esse trabalho que a gente desenvolve e acredita, e que alguns até saiam com os olhinhos brilhando, né, Cláudia? Essa é a nossa grande expectativa para hoje. Obrigada. Tá certo. Então, eu não sei se a minha apresentação chegou a tempo aí para vocês. Talvez sim. Começa a Integravisa a apresentação. O nome. Quem aqui trabalha na vigilância sanitária ou com vigilância sanitária, levanta a mão, por favor. Certo, tem algumas pessoas que não. Alguém aqui trabalha com gestão da qualidade, já trabalhou, está mexendo com isso? Tem pessoas aí que eu sei que estão mexendo. Ah, é? Que legal. Ah, que legal. Que legal. Oi? Não, eu que mandei. É Bruno Zanetta, eu que mandei. Porque eu mandei agora há pouco mesmo. Eu mandei no e-mail apresentações. Tá bom. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui rapidamente, senão, né, já estou comendo os nossos 15 minutos. Eu sou o Bruno Zanetta, como foi falado. Eu trabalho como coordenador de projetos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O Hospital Alemão é uma das 6 entidades, um dos 6 hospitais de excelência reconhecida pelo Ministério da Saúde hoje no Brasil. E são entidades filantrópicas, assim como outros hospitais filantrópicos. E por ser filantrópico, tem que devolver a sua imunidade tributária para o SUS, de alguma forma, né? As Santas Casas, por exemplo, e outros hospitais filantrópicos devolvem a imunidade tributária que tem por meio de leitos e assistência direta ao SUS, né? Então, você vai numa Santa Casa, tem lugar que você tem a porta SUS e a porta privada, digamos assim, né? Os 6 hospitais de excelência reconhecida são permitidos a devolver essa imunidade tributária para o SUS por meio de projetos estratégicos que são demandados pelas áreas técnicas do Ministério e pelas agências, assim como a ANS e a Anvisa, né? Eu e a Mônica trabalhamos em um projeto que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem com a Anvisa, que tem como nome, que é o nosso projeto Integravisa, que tem como nome Qualificação da Gestão das Ações Estratégicas de Vigilância Sanitária, né? Integravisa é o nome que a gente cria para poder falar de forma mais prática o nome do nosso projeto, enfim. O Hospital Alemão, só para falar rapidamente do Hospital Alemão, aí eu já vou passar aqui, que é o primeiro slide.
Ele está organizado em 3 grandes pilares, tá? Que é o pilar da saúde privada, né? Tem algumas unidades de saúde privada em São Paulo. Tem o pilar de educação, inovação, pesquisa e educação, onde existe uma faculdade e uma escola de ciências médicas e escola técnica de educação em saúde e faculdade de educação em ciências da saúde. E tem um grande centro de inovação e pesquisa, inclusive o Centro de Pesquisa Internacional do hospital. Um dos maiores, ou o maior núcleo de avaliação de tecnologias em saúde do Brasil é o núcleo de ATS do Hospital Alemão, por meio de várias pesquisas, inclusive de alguns projetos do PROAD SUS, que é esse programa do Ministério que eu falei. E aí a gente tem aqui o pilar de sustentabilidade e responsabilidade social, onde estão todos os projetos PROAD SUS, que é esse programa do Ministério que eu falei. Tem um instituto social, por meio do qual o hospital faz a gestão de alguns territórios de saúde em São Paulo e alguns outros equipamentos no estado de São Paulo. E a parte de sustentabilidade ambiental, né? O nosso projeto IntegraVisa, e aí, como eu falei, é um projeto estratégico para uma área técnica ligada ao Ministério da Saúde, no caso, uma área técnica da Anvisa, né? Analogamente, uma área do Ministério da Saúde, na lógica da lei do PROAD. O nosso projeto IntegraVisa, ele tem aqui como objetivo, acho que é aqui que tem Opa! Tem como objetivo aqui, está aqui à direita de vocês, contribuir com a implantação de sistema de gestão da qualidade em unidades do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A motivação e a razão de existir desse projeto começou lá em 2015. Quem é da Vigilância Sanitária, então quase todos vocês aqui vai lembrar que lá em 2015 teve um seminário internacional em Brasília discutindo a vigilância sanitária, né? A partir desse seminário internacional, foi trazido para o Brasil a necessidade urgente do Brasil se adequar a um movimento internacional, a um regime internacional de convergência regulatória, né? A convergência regulatória é basicamente o seguinte, que garantir que diferentes agências regulatórias do mundo tenham uma atuação equivalente quando estão regulando um mesmo tipo de objeto. Então, quando uma agência, convergência regulatória na área de medicamentos, é garantir que a agência brasileira ou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, quando faz uma inspeção numa indústria de medicamentos, tem uma atuação equivalente à agência belga de medicamentos ou à agência norte-americana. Esse movimento busca harmonizar e padronizar as ações das autoridades regulatórias, né, no sentido de garantir mais segurança sanitária, claro, mas também facilitar trocas comerciais, né? Hoje, na abertura, o nosso secretário de Saúde municipal falou sobre isso, da importância e do papel da vigilância na contribuição para o desenvolvimento econômico também. Quem é da vigilância, vocês viram que eu sou formado em Relações Internacionais, mas eu conheço a vigilância há um tempinho. É difícil, às vezes, a gente demonstrar o quão importante é o resultado do trabalho da vigilância sanitária para o país, para a sociedade. Mas esse tipo de movimento, né, e essa motivação que embasa o nascimento, digamos assim, do nosso projeto e da iniciativa de se implantar sistema de gestão da qualidade, ela mostra que o papel da vigilância vai muito além do próprio papel e missão institucional de promover e proteger a saúde da população, mas, inclusive, contribuir com o desenvolvimento econômico, na medida em que a vigilância atua também na liberação, por exemplo, de uma atividade econômica, né? A partir desse movimento internacional de convergência regulatória, o Brasil passou a aderir
há alguns regimes, né? Então o Brasil aderiu ao PIX, quem é da área de farmácia, né? Os farmacêuticos e farmacêuticas aqui vão talvez conhecer. O PIX é um esquema de cooperação para inspeção em indústria farmacêutica, que foi criado basicamente lá no início da União Europeia, para harmonizar a atuação das agências europeias, das agências dos vários países europeus, na busca de criar o mercado comum europeu. O Brasil buscou adesão ao PIX, então, quem é da vigilância estadual viu as auditorias que a Anvisa fazia nos estados para inspeção em indústria farmacêutica, né? Tudo isso buscando essa padronização e essa harmonização com padrões internacionais de atuação. Mais recentemente, isso lá em 2020, a Organização Mundial da Saúde, a gente pode dizer assim, ela encampou essa iniciativa de harmonização e essa lógica da convergência regulatória, e ela, primeiro, em 2020, ela tinha um documento que estava sendo avaliado pelos países, e em 2021 foi lançado um guia da OMS, são diretrizes, na verdade, da OMS, para sugerindo a implantação de sistema de gestão da qualidade para garantir a qualidade regulatória das autoridades regulatórias nacionais. Como o nosso colega que falou aqui antes mesmo, esqueci o nome dele, o André, que estava no vídeo, como o André bem falou, né, o sistema de gestão da qualidade, segundo a OMS, segundo essas diretrizes da OMS, tem o condão, né, tem como resultado, ou tem como o resultado de você implantar um sistema de gestão da qualidade, um deles é você garantir a consistência da entrega de produtos e serviços de uma organização. Então, no caso da vigilância sanitária, uma vigilância sanitária que tenha um sistema de gestão da qualidade, daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é um sistema de gestão da qualidade, a chance de a gente garantir a qualidade da nossa entrega é maior, porque o sistema de gestão da qualidade nos ajuda a estruturar os nossos processos para os objetivos que a gente quer buscar enquanto instituição. Então, a OMS lançou essas diretrizes, e um pouco antes disso, lá em 2017, nasceu o projeto Integra Visa, também respondendo a algumas necessidades nacionais e algumas necessidades da gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como a necessidade de harmonizar as ações de vigilância sanitária, principalmente as ações de maior complexidade, né, e que envolvem objetos aí de maior risco. A RDC hoje, 560 da Anvisa, antiga RDC 207, estabelece o sistema de gestão da qualidade como um requisito estruturante para a execução de ações no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Inclusive, qualquer ente do Sistema Nacional, seja uma vigilância municipal, uma vigilância estadual, que deseje assumir a responsabilidade sobre algumas ações de maior complexidade e maior risco, precisa ter, dentre outros requisitos, um sistema de gestão da qualidade, né? Então, para você poder fazer inspeção em indústria de produtos para a saúde, classes 3 e 4, né, que acho que hoje chama de dispositivo médico, é necessário que você tenha um sistema de gestão da qualidade, porque isso tem mais chance de garantir que a sua atuação ela está seguindo padrões e requisitos de qualidade. Tá? Com esse problema, digamos assim, essa necessidade de proporcionar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, 5.570 municípios e 27 estados, né, a implantação de um sistema de gestão da qualidade, a Anvisa demandou do Hospital Alemão que o projeto Integra Visa, que inicialmente nasceu para trabalhar a harmonização de algumas ações de vigilância sanitária, se concentrasse no apoio à implantação de sistema de gestão da qualidade. Tá? Esse é o histórico que eu falei, eu vou passar aqui rapidamente, né? O PROAD ele é executado, os projetos são executados em triênios, de 3 em 3 anos a gente tem os projetos. Então,
de 2015 a 2017 foi esse processo de harmonização das ações de vigilância sanitária. Depois, de 18 a 20, a gente trabalhou a elaboração de um guia para a implantação de sistema de gestão da qualidade. Quem conhece o guia de sistema de gestão da qualidade aqui que a gente elaborou? O colega ali. guia-sgq.anvisa.gov.br. Lá vocês conseguem acesso ao guia. É muito legal. A gente é suspeito para falar, porque é a gente que fez, né? Mas é um guia muito interessante, porque a ISO 9001 ela é muito complexa. Você pega os requisitos, são super complexos. A gente tentou, com o guia, traduzir grande parte dos requisitos e como atender a esses requisitos. Esse guia está passando por um processo de revisão agora, mas no triênio 18-20 a gente trabalhou com 4 vigilâncias sanitárias para a implantação, para a elaboração e publicação desse guia. A partir agora de 2021, né, a partir do triênio agora de 2021, a gente pegou esse guia e aplicamos esse guia apoiando a autoimplantação de 20 vigilâncias sanitárias do Brasil. 10 estados e as suas respectivas 10 capitais, dentre eles aqui o estado do Rio e o município aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente, desde 2021, está trabalhando nesse projeto agora, esse triênio que encerra agora no fim do ano, né? E temos também apoiado 4 vigilâncias sanitárias na preparação para a certificação ISO 9001. Esse é o nosso projeto, acho que essa é a motivação principal dele. Moniquinha, quer complementar alguma coisa? Esse é o nosso guia, tá? Acessem lá. A gente não ganha nada com cada acesso, cada clique, não é página monetizada, então, assim, realmente é legal o guia, vale a pena, tá? E aí a gente entra aqui no tema aqui nosso principal de hoje, que é o sistema de gestão da qualidade, né? O sistema de gestão da qualidade, padrão ISO 9001, ele é baseado, ele tem as normas de referência, né, que são as normas, a família 9000, ISO 9000, né? A ISO 9000, ela traz o glossário e os fundamentos do sistema de gestão da qualidade, enquanto a ISO 9001 traz os requisitos do sistema de gestão da qualidade, que são os requisitos que a gente tem que atender para dizer que está conforme ou não com o padrão ISO 9001. E a ISO 9000, para quem quiser estudar a qualidade, implantar, pessoal do IVISA, que está com a mão na massa, a gente já trouxe para vocês, assim, a ISO 9000 é muito legal porque ela traz os conceitos e as definições utilizadas como referência para o sistema de gestão da qualidade, porque os termos, muitas vezes, eles têm várias acepções, né, várias possíveis definições, dependendo do viés, dependendo do autor, dependendo de quem está utilizando. Então, a ISO traz, na ISO 9000, as definições que são importantes para a gente conhecer o sistema. E tem definição de tudo, tem definição de requisito, de gestão, de tudo. Deve ter definição, a Moniquinha conhece melhor. Aperta e segura. Definição de alguns verbos, né, que a gente, dependendo do teórico, tem alguns verbos que saem, né, tem várias interpretações, então a 9000 ela contribui para esse trabalho de interpretação da ISO 9001, que não é uma coisa simples. Eu trabalho há muitos anos com isso e até hoje eu ainda sento e busco melhorar a minha interpretação e o meu conhecimento da ISO. Então, assim, ela não é simples, ela é de simples, talvez, implantação, mas de interpretação, de fato, a gente precisa estar sempre com a 9000 junto, que ajuda bastante. Boa. E aí, pessoal, agora, disseram para vocês que é uma mesa redonda, mas a gente tem uma parte interativa da mesa redonda. Então, a gente pede para vocês, agora prestem bem atenção nas definições, que a gente vai voltar a essas definições daqui a pouco. Lá na ISO 9000, a gente tem a definição de qualidade. Na parte de termos, né, e conceitos, ele vai trazer qualidade. Qualidade, basicamente, trocando em miúdos, ela troca em miúdos mesmo, é o grau em que um conjunto de características inerentes a um objeto satisfaz requisitos.
Simples assim. Então, qualidade de um óculos é o conjunto de características que esse óculos satisfaz requisitos. Enxergar. Conseguir ver quem está lá no final. Então, a qualidade do óculos ela vai ser dita por isso. A qualidade da água que eu bebo depende de como eu acho que a água tem que ser. Eu gosto de água gelada. Então, o termo qualidade ele cabe para todo e qualquer objeto, como as ações de vigilância sanitária, como a gestão de uma instituição, como a produção de um produto, de um carro, enfim. Então, termo genérico, qualidade. Lembre-se dessa definição. Já sistema de gestão, a ISO 9000 traz um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar esses objetivos. Então, o sistema de gestão, basicamente, é o conjunto de políticas, objetivos e processos que uma organização estabelece para que ela consiga alcançar os seus objetivos institucionais, a sua missão. Eu, enquanto hospital, por exemplo, a minha missão é promover saúde, entregar saúde para os clientes do hospital. Então, o conjunto de políticas, objetivos e processos que um hospital estabelece precisam estar olhando para a entrega do resultado, que é atender o paciente da melhor forma, de acordo com a missão e a política específica do hospital. Lá no Hospital Alemão, por exemplo, a gente tem o acolhimento como um valor importante. Então, todo mundo que entra no Hospital Alemão, qualquer pessoa, eu não trabalho na parte da assistência, mas se eu vejo alguma pessoa perdida, por exemplo, eu preciso falar, você posso te ajudar? Você quer ir para onde? Você está indo? Enfim, então a gente trabalha isso enquanto princípio, mas sempre olhando para o objetivo principal, o resultado principal. E aí, sistema de gestão da qualidade é isso aqui, olhando para a qualidade, olhando para satisfazer requisitos. Tá? Então, lembre-se dessas definições, que vai ter uma provinha. Vocês passaram o papel da provinha para eles aqui, Nathalie? Não. Tá bom. Lá na ISO 9000 também, a gente tem os princípios da qualidade. E aqui, a ISO 9000 traz que, se uma instituição, não você, mas se uma instituição aplicar consistentemente todos os 7 princípios da qualidade de forma consistente e conjuntamente aplicar todos os princípios, a chance dessa instituição ter sucesso ou alcançar o que quer alcançar, o que se propõe a alcançar, é grande. Quais são esses princípios? Rapidamente. O primeiro princípio ali é foco no cliente. Então, foco no cliente, isso é óbvio, né? Eu sou uma instituição que entrega um produto, um serviço, eu tenho foco no meu cliente. Será que eu tenho foco no meu cliente? Quantos dos nossos processos na vigilância sanitária estão olhando especificamente para o cliente ou estão olhando para alguma necessidade, alguma limitação que eu, enquanto serviço, tenho? Por exemplo, a gente discute muito isso com o pessoal do Evisa. Será que o setor regulado espera receber um alvará sanitário no prazo legal? Ou será que ele espera receber no prazo mais curto possível? Então, a ISO faz a gente assim. A instituição serve para entregar alguma coisa para alguém. Então, seja a segurança sanitária, seja um automóvel. Então, assim, a gente precisa, enquanto gestão, orientar os nossos processos para o foco no cliente. O segundo princípio importante é liderança. Sem liderança, nada acontece, porque se não tem alguém para dizer para as pessoas o que é preciso fazer e para também levar a paulada se as coisas derem errado, as instituições não acontecem. A gente não sai do lugar se não tiver alguém dizendo, tem que fazer isso. A nossa natureza humana tende a gente querer ficar inerte, não fazer nada, ficar sentado. Se a gente pudesse, ficaríamos parados. Só queria fazer um ponto com relação à liderança, porque o SGQ ele entende de liderança algo maior do que apenas a pessoa da cadeia mais, a que tem um poder de decisão
que está lá em cima, ela é essencial, mas você também precisa ter um sistema de liderança que dê conta de todo o seu SGQ, da gestão da tua organização. Exato. Então, assim, o papel da liderança é motivar as pessoas, engajar as pessoas, que é o terceiro princípio, engajamento das pessoas. E você não faz engajamento das pessoas com um líder só, como a Mônica bem colocou. Você tem diferentes formas de exercer liderança numa instituição. E aí o princípio, então, do engajamento das pessoas, eu já trouxe, né? Sem a mobilização das pessoas, a gente não faz nada também. O nosso principal recurso, nem gosto de falar em recurso, né? Mas o principal, o motor de todas as instituições são as pessoas. Não, a gente não faz nada, nenhum banco que mexe muito mais com cifra do que com pessoas, faz nada sem pessoas. Se não tiver gente lá para operar, não anda, certo? Quarto princípio, abordagem de processos. Esse princípio aqui é muito importante e é muito difícil de se trabalhar, porque a gente está condicionado a pensar em termos de caixinhas. No setor público, mas não só no setor público, em qualquer instituição. Né? É a diretoria, a gerência, o setor meu aqui. Então, assim, se não é do meu setor, isso aí não é problema meu. Né? A ISO vai falar, não, tudo que é feito, tudo acontece, tudo é entregue por meio de processos. Processos são um conjunto de atividades que, a partir de uma entrada específica, tem uma sequência lógica e que entrega um produto como saída final. Basicamente, um processo é isso. Tudo que a gente faz, se vocês forem ver, é um processo. A gente, às vezes, não raciocina e não entende a nossa gestão em termos de processos, mas é por meio dos processos que as coisas são produzidas, que as coisas são feitas, que os serviços são entregues, que uma fiscalização sanitária acontece, que o controle sanitário ocorre, né? Então, abordagem de processos. O quinto princípio é o princípio da melhoria. Né? Então, o sistema de gestão da qualidade está sempre olhando para a melhoria contínua, baseado no ciclo de melhoria contínua PDCA, né? Que é planejamento, execução, avaliação e melhoria. Relacionado à melhoria, tem o princípio de tomada de decisão baseada em evidências, também puxando um pouco da fala do nosso secretário de Saúde municipal hoje. Ele falou e reforçou a importância da gente cada vez mais fazer gestão baseada em evidências. O sistema de gestão da qualidade faz a gente precisa gerir a nossa instituição em cima de evidências, porque é a partir disso que a gente consegue avaliar o que tá indo bem, o que está indo mal, para a gente conseguir melhorar, né? E conseguir ir ajustando os nossos processos. E, por fim, mas não menos importante, a gestão do relacionamento. Gestão do relacionamento não é somente... É importante a gestão do relacionamento interno, a gestão do clima organizacional, mas é também a gestão do relacionamento com o nosso cliente, com aquelas instituições ou pessoas ou entidades com as quais a gente se relaciona externamente, para as quais a gente entrega produtos e serviços. Né? A gestão do relacionamento é importante porque ela volta para o foco no cliente, né? E também porque ela faz com que a gente sempre aprimore a nossa entrega. Né? A gente não, como eu falei, a gente não entrega para a gente não faz porque a gente existe ou porque a regra é essa. A gente precisa fazer porque a gente tem que entregar alguma coisa para a sociedade, para o cidadão. Né? É um pouco essa lógica de que uma organização ela não funciona por si só. Nenhuma empresa, nenhuma organização, por mais simples ou complexa que ela seja, ela não depende só dela para tudo. Né? Então, ela tem que ter esse olhar, tanto das pessoas internas, como o Bruno bem lembrou dessa questão do clima organizacional, desse ambiente de trabalho, quanto principalmente ao cliente, né, ao foco no cliente, o cliente direto dos produtos que você entrega, como também o que a gente chama dentro da SGQ de partes interessadas, como, por exemplo, a Anvisa. A Anvisa é uma parte interessada da vigilância, tanto estadual quanto municipal. Então, é só para entender um pouco dessa lógica quando se fala em gestão do relacionamento. Esses são os princípios. E, a partir dos princípios da qualidade, né, aí eu coloquei
outros conceitos aqui, porque a gente traz aqueles conceitos de qualidade e sistema de gestão antes, e aí, na introdução da ISO 9000, ele traz qualidade e sistema de gestão da qualidade, mas, como está na introdução da norma, ele está inspirado nesses princípios que a gente viu aqui, né? E aí eu vou ler para vocês. A parte da qualidade está completa, e sistema de gestão da qualidade eu tirei 2 parágrafos que talvez não precisasse para o momento. Então, qualidade tem aquela definição de grau em que os elementos e as características de um objeto satisfazem requisitos, mas ela vai falar assim, ó, a qualidade dos produtos e serviços de uma organização, da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, é determinada pela capacidade de satisfazer os clientes e pelo impacto pretendido e não pretendido nas partes interessadas pertinentes. Ou seja, a qualidade dos produtos e serviços não inclui apenas a função e o desempenho pretendido daquela atividade, mas o valor percebido e o benefício para o cliente. Ou seja, a qualidade da atuação da vigilância sanitária, é claro que tem uma medida da qualidade do que vocês fazem a partir do que é a exigência normativa, a partir do que é a exigência científica, né? Mas também a partir do valor que a sociedade percebe do que é entregue para a sociedade, né? Então, qualidade para ISO é satisfação dos clientes, né? Aqueles requisitos da definição de qualidade são os requisitos de quem? Dos clientes, de quem a gente tem que atender, ou das partes interessadas pertinentes. A Mônica deu o exemplo da Anvisa. Quando a Anvisa edita uma RDC, é um requisito que a gente tem que cumprir. Então, a qualidade da nossa atuação tem que estar de acordo com, por exemplo, um requisito de uma normativa federal, né, quando for o caso. E aí ele vem, sistema de gestão da qualidade, compreende atividades pelas quais a organização identifica seus objetivos e determina os processos e recursos necessários para alcançar os resultados desejados. O sistema de gestão da qualidade gerencia a interação desses processos e recursos necessários para agregar valor e realizar resultados para as partes interessadas pertinentes. Você vê que vem partes interessadas de novo, que é o foco no cliente, é o foco para quem a gente entrega, certo? Foi quantos? 10 minutos? Então, percebam, a gente gosta de trazer essas definições, porque elas são elas embasam todo o modelo do sistema de gestão da qualidade, né? E a gente fala muito isso nas dinâmicas com as vigilâncias com as quais a gente trabalha. O fato de a gente trazer que isso é uma inovação em termos de gestão, no sentido de que a gente não seja ensimesmado, que a gente não seja uma instituição que olha para o próprio umbigo, mas que, a partir das necessidades dos clientes, de para quem a gente entrega, a gente organize nossos processos. Isso parece que é óbvio, mas não é tão óbvio, não é tão trivial. Se vocês pararem para pensar, muitas vezes a gente tem alguns processos que a gente fala, por que você faz assim? Faço assim porque faço assim, ou porque eu estou aqui há 30 anos, aprendi assim, faço assim, ou porque está na lei, né? Mas a gente já parou para se perguntar, para quem eu estou entregando esse processo final aqui? Qual seria a expectativa? Como é que ele espera receber aquilo, né? Acho que essa é uma das grandes potências do sistema de gestão da qualidade para as organizações. Quer falar? Não, eu só queria falar um pouco sobre esses conceitos, e talvez muitos não, acredito que não, o GGQ, que tem trabalhado com a gente, e a gente prioriza trabalhar com a linguagem própria, que a gente chama de qualitez. Então, acredito que muitos de vocês estejam assim, cliente. Como assim? A gente não trabalha para cliente. Não, a gente trabalha para cliente, sim. Eu venho de um órgão público, trabalhei 14 anos no Ministério da Saúde, implantei a SGK lá e tinha muita dificuldade de entender o que era cliente. Mas
a definição do cliente conforme a 9.000 é o maior beneficiário do teu processo de trabalho. Então, quem é teu maior beneficiário? Ele é o teu cliente. No SUS, a gente fala usuário do SUS, a gente usa outros termos, mas é muito interessante que a gente comece a virar um pouco essa chave. Por quê? Porque nós nos sentimos clientes quando a gente vai e precisa de atender qualquer necessidade nossa. Quando a gente entra num restaurante, quando a gente entra num hospital, então nós mesmos somos clientes. Então, eu acho que é muito interessante a gente incorporar, sim, esse termo, no sentido assim, o setor regulado, que é quem é o meu cliente, que eu entrego a licença, ele é cliente, sim. Ele é seu cliente. Então, você tem que pensar, você tem que virar a chavinha e falar, eu, como cliente, qual é a minha necessidade? E ele, como um cliente da organização que você trabalha, da instituição que você representa tão bem, e eu acredito com muito orgulho, porque eu acho que o Ivisa merece esse orgulho, ou seja, qualquer área que vocês trabalhem dentro da saúde pública, é muito orgulho fazer parte disso. Então, eu acho que a gente tem que virar essa chavinha, sim, e pensar que aquele setor regulado, ou até mesmo um cliente interno, né, vocês mesmos, a gente tem que se sentir como cliente e tem que atuar para eles como um fornecedor de um serviço para esse cliente. Só queria trazer esse ponto. Quando a gente começa a falar muito qualitez, todo mundo fica assim, isso está fora da gente. Não está fora, não, gente. Está bem dentro. Boa, Mônica. Até porque assim, a ISO nasce lá no controle da qualidade total de um engenheiro, acho que era um engenheiro americano, mas que estava trabalhando lá no Japão e ajudou o Japão a dar o salto tecnológico que o Japão deu para alcançar os países ocidentais, principalmente na indústria automobilística, né? Então, ele nasce no setor privado, o sistema da ISO 9000, mas ele já vem sendo aplicado em instituições de diversas áreas e diversos setores da economia já há algum tempo. Como vocês já entraram no guia, todo mundo entrou no guia enquanto eu estava falando? Não foi, não. Acho que não, né? Entrou? Aí, boa. Como a nossa colega, seu nome mesmo? Como a Amanda já entrou no guia, Amanda, você vai falar agora do modelo. Brincadeira. Esse aqui é baseado no modelo da ISO, a gente deu uma pintadinha nele, deu uma ajeitadinha, fez uma diagramação diferente, mas é o modelo da ISO 9001, modelo de sistema de gestão da qualidade. Os requisitos do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 estão divididos em 7 seções, que estão representadas aqui pelas cores e pelos numerinhos aqui, certo? Esse modelo, a gente lê ele da esquerda para a direita, tá? Eu vou ler ele rapidamente. Oi? Não, mas acabou? Não, está acabando. Não, já. Não, já está acabando. A gente lê esse modelo da esquerda para a direita, tá bom? A linha pontilhada aqui, eu vou entregar para vocês o jogo, já que eu não tenho tanto tempo. A linha pontilhada representa a nossa organização, seja a nossa vigilância sanitária, seja qualquer organização, tá? A padaria, a Secretaria de Saúde, é a organização em que o sistema de gestão da qualidade é implantado. Então, foco no cliente, a partir das necessidades dos cidadãos e da sociedade, eu tenho aqui, bolinha, a partir das necessidades dos cidadãos e da sociedade, que está fora da minha instituição, a liderança, que está no centro de tudo, está até com uma bolinha maior, papel da liderança, a partir da análise do contexto interno e do contexto externo da nossa unidade, elabora os seus planejamentos, os seus planos, para organizar processos de apoio e processos finalísticos às suas operações, para entregar produtos e serviços, certo? A partir dessas necessidades dos cidadãos da sociedade. Porém, não é só entregar produto e serviço, a gente tem que planejar, executar e depois avaliar, né? Então, a liderança estabelece também processos de avaliação de desempenho, indicadores, formas de medição, reuniões de discussão e análise crítica, revisão gerencial,
em que esses processos, a execução dos processos vai ser avaliada, revisada, né, medida, e a partir das lições aprendidas com a avaliação do desempenho dos nossos processos, a gente vai pensar em melhorias possíveis para os processos, e aí vão ser entradas para novos processos de planejamento, para elaboração de novos planos, sempre girando esse ciclo virtuoso de melhoria contínua, conhecido como ciclo PDCA também, em que, a partir de rodar esse ciclo aqui, a gente tem como resultados serviços, no caso da vigilância sanitária, né, produtos ou serviços, a gente na vigilância é mais serviço mesmo, que tem como objetivo último satisfazer os cidadãos e a sociedade, satisfazer aquelas necessidades que foram a entrada do nosso sistema. Então, você vê, o ponto de partida e o ponto de chegada do sistema de gestão da qualidade é a necessidade do nosso cliente, do nosso cidadão, da sociedade, das nossas partes interessadas, né? Então, o sistema de gestão da qualidade parte dessas necessidades, organiza os seus processos de acordo com alguma lógica de organização, com aqueles princípios da qualidade, para que você garanta que, como resultado dos seus processos, os serviços que você vai entregar satisfaçam as necessidades dos cidadãos e da sociedade. É quase óbvio. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, mas é óbvio, isso aí, por que você está me falando isso? Mas, às vezes, e muitas vezes, né, eu tenho aprendido um pouco isso, assim, muitas vezes a gente precisa falar o óbvio. Porque como é óbvio, você fala, isso aí é óbvio, tá bom, aí você faz o óbvio, não faça, mas é óbvio. Como se é óbvio, por que a gente não faz, né? Então, assim, é óbvio, mas dá trabalho, né, Ivisa? Né, GGQ? É óbvio, mas dá trabalho, tem que discutir, tem que pensar, tem que parar. Nossa instituição, ela não é uma instituição implantadora de sistema de gestão da qualidade, né? O sistema de gestão da qualidade é uma ferramenta, é uma forma de fazer gestão. A gente é uma vigilância sanitária, a gente é um hospital, né? Então, ou a gente é uma instituição XYZ, né? E aí a gente tem que parar de fazer os nossos processos finalísticos, as nossas operações, para fazer tudo isso aqui ser organizado, rodar, mas o resultado final, muitas vezes, é benéfico no sentido de organizar os nossos processos, limpar o que talvez não precise ter nos nossos processos, sempre com esse foco da entrega que a gente precisa fazer. Eu só queria trazer um ponto interessante disso, a gente tem conversado muito com as vigilâncias. Eu acho até que a cultura do planejamento é algo que acontece. A gente tem mania, até porque tem um monte de plano aí que aparece lá de cima e a gente tem que preencher. Então, planejamento é algo que acontece. Eu acho que o maior problema é que a gente planeja, mas a gente esquece de acompanhar esse planejamento. Então, a gente planeja e continua executando atividades que não têm nada a ver com esse planejamento. E, de vez em quando, lembra que tem um planejamento que alguém cobrou, vai lá e fala, isso aqui a gente tem que ver como é que está. Essa é a lógica. Avaliação, gente, a gente está longe da avaliação, né? Vamos combinar. Né? E, muitas vezes, então, assim, você, de alguma forma, você planeja, executa, mas nem sempre o que planeja, nunca avalia. E eu acho até que, de vez em quando, você faz as melhorias, mas você nem percebe que está fazendo melhorias também. Então, eu acho que essa lógica que o SGQ traz, ela nada mais é de que falar assim, olha, faz dessa forma, vamos nos organizar, vamos parar um pouquinho, vamos rodar esse ciclo aqui, de vez em quando, vamos parar, porque isso aqui facilita para que a gente fique fazendo um monte de coisa que não está planejado, ou então fique apagando incêndio o tempo inteiro e não faz o que tem que fazer. Então, assim, o SGQ ele fala assim, não, eu vou te dar assim, algumas ideias para você se organizar para isso. Ponto. Você não precisa fazer nada muito, porque, inclusive, você implanta ISO em padaria, você implanta ISO numa fábrica, você implanta ISO na vigilância. Então, assim, é só uma lógica de gestão, é gestão pura. É a melhor forma de você trabalhar a sua gestão. A Nathalie já me disse que acabou, mas a gente acabou 15 minutos. Não, acabou 30. 30? Gente, então aqui, rapidamente, para encerrando, que a Nathalie me deu uma lambujinha. Opa. Não. Calma aí, gente.
O caminho para se implantar um sistema de gestão da qualidade, a partir dos requisitos que tem na norma, é basicamente esse: fazer um diagnóstico da nossa situação, né? Fazer um diagnóstico do atendimento aos requisitos e da nossa gestão, planejamentos, que a Mônica falou. A gente até faz planejamento, mas às vezes a gente responde a ritos de planejamento do SUS sem efetivamente parar para pensar o que eu tenho que entregar, como eu vou entregar o que eu vou entregar, quais são os meus recursos. A gente vai, não, vou colocar lá, realizar 500 inspeções para receber recurso do PPA. Né? Muitas vezes acontece isso. Eu sei que tem casos e casos, mas aí no Brasilzão isso acontece muito. Então, planejar, gastar mais tempo para planejar, às vezes é necessário. A gente acha que está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo lá na frente. Aí tem uma etapa de adequação, de elaborar documentos, de elaborar métricas, elaborar indicadores, elaborar todos os padrões que a gente vai precisar seguir e depois garantir que esses padrões sejam seguidos. Não adianta elaborar um POP. O mais difícil não é elaborar o POP. O mais difícil é fazer com que as pessoas cumpram os passos do POP. Vocês conhecem POP mais do que eu, tenho certeza. E, claro, coroando, quem quiser, a instituição que quiser, buscar uma certificação. Tá? Como benefícios da implantação do SGQ, eu nem vou falar sobre eles, vou deixar aqui na tela, tá? Porque a Sônia vai trazer um pouco aqui dos benefícios, certo? E a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Mas aí eu só ressalto a questão aqui, como principal benefício e que reúne todos eles, é a cultura da qualidade. Né? E cultura é uma coisa assim que está introjetada até nas nossas crenças, na nossa psicologia mais profunda, que não é tão simples da gente mexer, certo? E aí fica a pergunta: quais seriam os desafios da implantação? E para isso aqui a gente passa a palavra agora para a Sônia, nossa colega. Bem, gente, boa tarde a todos. Estão ouvindo bem aí? Tá ligado? Tá, né? Então, é um prazer, uma honra estar aqui nessa mesa, junto com a Mônica, o Bruno, a Cláudia, e também aqui os presentes, colegas de trabalho que participam conosco da implantação do SGQ. Então, antes já fui apresentada, né, sou a Sônia Ramírez, e aí eu gostaria que meus colegas de trabalho, que qualquer um deles poderia estar aqui, mas me escolheram para estar aqui falando do trabalho, que levantasse, ficasse em pé ou levantasse a mão para a gente reconhecer onde vocês estão aqui, porque Pode levantar, Kátia, é só levantar a mão, ficou muito ruim. Enio, Simone, olha, o pessoal é tímido, não é só para falar, não, até para levantar a mão, viu? Isso, Kátia, tem mais gente aí, Simone... Carla, Enio, e é isso. Tem o Wagner do vídeo e tem mais pessoas, gente. Então, enfim, é para falar um pouquinho desse trabalho que coube a mim, mas, como eu disse, poderia ser qualquer um de nós, né? De como que é essa experiência dentro do Ivisa, da gente ter se lançado a querer implantar o sistema de gestão da qualidade. Então, o Ivisa Rio, na verdade, né, há uma pergunta aí para vocês, né? Quem aqui hoje quer estar melhor amanhã do que está hoje, em qualquer sentido? Eu acho que isso é uma coisa muito natural, né? Então, quando a gente preza pelo trabalho que fazemos, a gente quer sempre um aprimoramento. Então, se lançar a um desafio desse, que já é buscar uma implantação do sistema de gestão de qualidade, é porque a gente deseja realmente realizar uma execução sistêmica e uma gestão eficiente e efetiva, né? Olha os termos aí, eficiência para efetividade. Porque não é simplesmente fazer o que a gente faz por fazer, mas é fazer buscando um resultado que seja realmente satisfatório. E aí a gente diz, né, não apenas para os clientes, mas até para os profissionais, porque quando a gente vê tudo funcionando redondinho, a gente já trabalha com muito mais prazer. Então, esse desafio vem por conta dessa definição de realizar a execução sistêmica e gestão eficiente e efetiva das ações de regulação e de controles sanitários, que é a nossa função. Então, por isso a gente está aqui dentro desse projeto e agradecendo muito aos nossos tutores que estão presentes hoje aqui também. Só que não anda, né? Ou anda?
Anda. E aí, falando um pouquinho do sistema dos benefícios disso, né, que não é apenas que a gente espera estar melhor amanhã do que estamos hoje, mas é porque isso vai trazer também um aprimoramento dos processos de gestão. Então, isso já vai facilitar bastante coisa. E como a Mônica bem trouxe aqui, é um trabalho muito grande que a gente tem de uma forma inicial, mas depois que a gente tem o processo implantado, a gente tem muito mais facilidade de gerenciamento, a nossa gestão fica muito mais tranquila e leve, e é um trabalho muito mais prazeroso. A qualificação das ações de vigilância sanitária para esse projeto tão importante, o desenvolvimento da cultura da gestão, porque não é tão simples assim compreender, como foi muito bem trazido aqui pelo Bruno, que a gente precisa ter o foco no cliente, que a gente precisa ter uma gestão efetiva e com desenvolvimento que não é só para fazer por fazer, mas para fazer para ter um resultado bom. Então, isso é a cultura. O desenvolvimento de capacidade de competências do corpo técnico e gerencial, porque a partir do momento que a gente se lança a isso, a gente precisa se capacitar, precisa buscar, precisa conhecer, saber como atuar e se organizar para isso. E, não menos, por último, e não menos importante, minimizar danos, né? E quando a gente está nesse momento que todo mundo está em voga, né? A segurança do paciente, onde eu também atuo bastante, a gente sabe que minimizar danos é o que a gente precisa, que cada vez mais a gente precisa trazer efetividade das ações e que as coisas funcionem de forma satisfatória. Então, esses são os principais benefícios e, por conta disso tudo, estamos aqui, Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, buscando fazer a implementação. E, para essa implementação, como metodologia básica, né, nós temos vários passos a seguir, e o primeiro deles foi a seleção dos representantes, né, e a capacitação dessas pessoas que vão participar, que estão participando desse projeto de implantação. E isso por quê? Porque não é tão simples assim. Claro que lá no final a gente compreende que vai ser muito legal, mas é um processo que a gente já está aí há quase um ano estudando, buscando, e eu vou passar mais adiante algumas informações em relação a isso. E a capacitação também. Também utilizamos esse guia norteador que já foi apresentado, que a Amanda já tem em mãos e que todos vocês terão também em breve. Reuniões, né? E em relação às reuniões, tivemos encontros presenciais, encontros virtuais, seminários com outras vigilâncias sanitárias que também estão fazendo desenvolvimento da implantação do seu SGQ. E oficinas internas, né? Porque não era só ir lá até o Bruno e a Mônica, ou eles virem até nós, a gente se encontrar e estudar e fazer o curso, mas a gente tem tarefas também, então a gente precisava se encontrar, não é, Cláudia, que organizava muito bem tudo isso? Não poucas vezes, bastante, para poder cumprir as tarefas para fazer a construção do nosso modelo interno. E aí, com muito orgulho, a gente fala um pouco dessa representatividade, né? Porque é importante saber quem tem perfil, quem tem interesse, quem tem condição de vir participar desse processo. E aí, inicialmente, nossa equipe era de 19 participantes, e todos eles foram capacitados, né? A gente fez o curso à distância, que alguém aqui já disse que fez também, né? Um curso muito bom, muito completo, bem pareado com o guia, né? Mas que trouxe bastante conhecimento e bastante coisa legal para a gente. Então, foi o curso preparatório para a implantação do sistema de gestão de qualidade no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o segundo ciclo, que é o que está finalizando, que finalizou agora. E o mais interessante é que todos os profissionais envolvidos no processo foram inscritos no curso. A gente teve que realmente buscar essa compreensão, porque não é tão simples, né? Como já colocou, são muitas etapas que a gente precisa buscar, muitas ferramentas para utilizar. E o curso ajudou bastante. E aí, falando um pouco mais da representatividade, esse é o organograma do Ivisa Rio, e que aí a gente também fala assim, com um pouco de orgulho, né, que essa seleção inicial, ela teve o cuidado de buscar profissionais de todos os setores do Ivisa. E alguns com umzinho só, né, como por aqui no CGEX, deixa eu ver se aqui como é que funciona, é no meio, né? Aqui o CGEX com o CEGIP e tal, mas alguns com 2, né? Aqui o outro tal. Então, enfim, esse quadro é só para mostrar que que eu só tenho 10 minutos que roubaram de mim, olha isso. Mas tudo bem, vamos lá. Desculpem. Mas tudo bem. Então, isso é só para mostrar a nossa representatividade dentro desse grupo
que compõem. Por que isso, gente? Não é tão à toa, não, né? Porque se a gente quer fazer o IVISA como um todo, traçar o seu planejamento para como fazer a qualidade, a gente precisa ter as pessoas, pontos focais, que possam estar depois divulgando, para que a gente tenha uma facilidade maior né, e um resultado melhor nessa implantação. O guia norteador já foi falado, segue as regras os requisitos da ISO 9000, vou passar aqui direitinho, aqui está ele, numa foto bem bonitinha, para mostrar que ele não é só aquela capa lisa, ele é uma coisa bem grossinha, com muita informação, e é o nosso instrumento de trabalho para todos os momentos que a gente se reúne para fazer as tarefas, não é, Enio? Enio me olhando ali, lembrando desse guia que nos acompanha o tempo inteiro. Em relação às reuniões, algumas delas, né, os encontros virtuais, eles eram sempre com nós, o Ivisa Rio, o grupo do AOC, em alguns momentos a Anvisa, os presenciais também. Nos seminários, a gente tinha outras visas participando também, porque são 10 visas participando desse ciclo, desse segundo ciclo. A gente fazia as oficinas internas, aí éramos só nós mesmos para dar conta do recado, né? E, num total, nós fizemos 20 reuniões internas ao longo desse período, e agora resolveu não funcionar, e no total 35 reuniões. Isso tudo para pensar em começar a fazer a implantação do sistema de qualidade. E como tarefas, né? E no como eu falei que a período de gente um tinha ano, né? No período de No um período ano, de um né? ano. Pois é, muita coisa. Em relação às tarefas, né? Na verdade, era usar modelos, instrumentos, ferramentas, aplicando a nossa realidade. Então, a gente fez uma redefinição da nossa identidade estratégica. Eu vou mostrar um pouco alguns deles aqui. Definimos o escopo de trabalho, porque não tem como trabalhar a vigilância sanitária, né, o IVISA, de uma forma todo o instituto ao mesmo tempo. Então, a gente teve que escolher um processo base para poder, a partir dele, a gente fazer a implantação e depois prosseguir. A elaboração do fluxograma do processo, a elaboração da política de qualidade, a realização de um diagnóstico situacional, né, que o Bruno até colocou, que a gente tem que tentar ver naqueles requisitos da norma, em que momento daquele requisito, em que momento de atendimento aos requisitos nós estamos, até para fazer um comparativo depois. Também fazer a construção da nossa matriz SWOT, compreender e entender quem são nossas fraquezas, nossas oportunidades, a cadeia de valor, traçar os indicadores de qualidade e de monitoramento do nosso processo escolhido e fazer também a nossa matriz FEMEA, que é uma ferramenta que vai nos fazer antever alguns riscos das atividades que compõem o processo. E aqui uma foto do nosso primeiro encontro e uma foto do nosso último encontro, né, presencial. Esse também foi um último encontro presencial, é só entender aqui, com a equipe do AOC. Aqui um encontro presencial, e aí cabe... Essa foto não está tão boa, mas eu não quis deixar de trazer, porque esse dia foi muito dinâmico. Foi muito dinâmico e produtivo, porque isso aqui, o que é? A construção do fluxograma. Então, a gente fazia equipes mesmo, numa sala como essa, alguns com papeizinhos verdes, outros com os papeizinhos amarelinhos, que ia finalizar, a seta para onde ia, para a gente poder construir nosso processo dentro do escopo escolhido, que foi o licenciamento sanitário. Então, quais são as fases do licenciamento sanitário e como que essas atividades vão se desenvolver, o que é preciso, quais são as etapas. E aí tinha até um vídeo aqui mostrando que um cola papel, o outro, e um diz, não, cola aqui, daqui a pouco a gente fez, até a hora do almoço, a gente fez tudo bonitinho depois do almoço. Não, lembrei que isso já muda, e o outro lembrou também. E o fluxograma foi se construindo ao longo do dia. A Mônica até quer falar um pouco. Não, gente, porque assim, tá lindo, né? Vocês não têm noção da brigaiada que foi. O trabalho que deu. O Bruno vai lembrar, porque ele veio. Foi, o Bruno gente, sofreu. Mas foi muita briga aqui para construir esse fluxo bonitinho. E é isso. Aqui também um outro momento onde a gente fez a construção da nossa matriz CIPOC, que é para compreender nossos fornecedores, entradas e saídas. Então, está lá no fundo do quadro, mas isso tudo depois de bonitinho, arrumadinho, tudo bem, mas a gente começa do zero, né? Olha, gente, o que é, para que serve, como é que a gente vai começar, né? Então, a Mônica e o Bruno organizando, e a gente consegue chegar no final. E, depois de pronto, a gente compreende, gente, como isso traz uma organização e uma visão melhor do que é necessário, né? Aqui, foto dos encontros virtuais, né, que foram 4, se eu não me engano, ao total. 5, né? E aqui,
as oficinas internas para a construção das tarefas, todo mundo rindo aqui, só porque é um momento de descontração para foto, tá? Mas aqui rolava de tudo, porque e o principal, entendeu? Que eu acho assim, quando alguém não estava presente, porque a gente tem as atividades também do nosso trabalho do dia a dia, mas a gente reserva uma agenda para o SGQ, mas às vezes alguma coisa foge. Então era muito interessante que a gente discutia, e é isso, não acho, e tal. E aí, quando a gente pensava que estava tudo certo, vem uma pessoa de fora, com a cabeça mais fresquinha, mas e esse ponto aqui? Aí já muda tudo do que a gente tinha pensado, mas isso ao mesmo tempo que é um pouco difícil, é muito positivo, porque a gente só vai aprimorando e a gente sai de cabeça quente, mas sai dentro de uma condução bem legal. Que mais? Aqui um seminário, porque aí já é com um grupo muito maior, como eu disse, né, já junta todas as outras vigilâncias sanitárias. Eles nos dividem em subgrupos, né, e misturando de diversos pontos diferentes do país para discutir e algum tema específico, para aprender alguma ferramenta, e etc. É bem dinâmico. E é bem interessante quando a gente consegue estar junto com as outras vigilâncias sanitárias e compreender que, às vezes, os problemas, as dificuldades acabam sendo os mesmos. Aí a redefinição da nossa matriz estratégica, não vou ler uma a uma, mas ela já existia, eu trouxe aqui para dizer que ela já existia, e a partir do momento que a gente sentou com esse grupo para pensar um pouco, olha, é isso mesmo, né? E até os nossos tutores nos questionavam, a gente viu que foi possível aprimorar e deixar ela realmente com uma conotação mais real do que a gente precisa, do que preconiza como missão, visão e os nossos valores. A política da qualidade também, a gente precisou fazer uma construção dela. E por quê? Porque traçar os objetivos e quais são as nossas políticas vai tornar os processos de trabalho mais eficientes, vai ajudar a monitorar a qualidade dos produtos e serviços, que, como o Bruno falou, é o nosso norte, né? Promover as ações de educação permanente para os profissionais, implantar estratégias inovadoras para acompanhar a modernização do setor regulado e o surgimento de novas tecnologias, porque vigilância sanitária é isso, é desafio o tempo inteiro. A cada momento, a gente tem uma novidade aqui e ali, e a gente precisa estar preparado o melhor possível para atender. Aqui o nosso escopo escolhido, como eu já disse, foi o licenciamento sanitário, e eu só tenho um minuto, tudo bem. O licenciamento sanitário, e, na verdade, aquele papelzinho da parede virou esse fluxograma aqui bem organizadinho, que alguém do nosso grupo ajudou a compor, acho que foi o Gabriel, né, Gabriel? Não? E ficou mais bonitinho assim. Foi o Enio, olha, nem sabia. E, na verdade, o que aconteceu aqui? Nós tivemos que depois desdobrar cada quadradinho, cada retângulo desse, é uma atividade dentro do processo de licenciamento. E a gente precisou desdobrar cada atividade nas outras ferramentas para compreender onde poderia ter riscos, quais são os segmentos que a gente daria para cada uma delas. Então, esse é um trabalho que parece, às vezes, que não acaba, né? Mas a gente sabe que, quando acabar, fica legal. Aí a nossa cadeia de valor, porque também, como dito, a partir da nossa missão, que a gente compreende que é buscar as necessidades do nosso, pegar algo que seja satisfatório. E nessa trajetória, a gente precisa determinar quem são os nossos macroprocessos gerenciais, de sustentação e finalísticos, para que a gente possa compreender tudo que envolve essa operação, né, e todo esse escopo de atividades, para que a gente realmente alcance a satisfação do cliente. E aí, os principais desafios da equipe do SGQ, eu pontuei aqui, eu acredito que meus colegas de SGQ podem corroborar ou não, equipe incompleta em reuniões para elaboração de atividade, né? Isso porque a gente busca, mas sempre tem aquelas demandas que tira a pessoa daquele momento, e muitas vezes a gente tinha que remarcar, mas aí a gente não deixava a peteca cair, não conseguimos essa semana, vamos na semana que vem, ou só temos 2 pessoas, vamos tentar fazer com 2 pessoas, mas fazer com 2 pessoas acaba que a gente não tem aquela visão de alguns outros setores que são importantes para o momento, então a gente teve isso como desafio. A interpretação dos requisitos da ISO, porque realmente eles falavam para a gente o tempo todo, e no curso também, atentem para a interpretação dos requisitos. E aí a gente pensava e determinava e fazia aquela tarefinha baseada numa interpretação. E daqui a pouco a gente voltava, não, mas espera aí. E aí já não era aquela interpretação. Então,
A orientação era que a gente dividisse as frases, né, as orações em frases menores, para a gente compreender melhor o que realmente estava sendo perguntado ali em cada requisito. E não são muito poucos requisitos, são 130 requisitos, um a um, dividido em 7 sessões, para a gente poder trabalhar e fazer as nossas tarefinhas. Uma outra grande dificuldade, desculpe, eu mesma voltei, foi o consenso entre a equipe, que eu acabei já falando aqui. Muitas das vezes a gente pensava de uma forma, teve um que não está aqui, que um dia ele chegou mesmo com aquela vontade de discordar. E aí a palavrinha, não, essa palavra eu não gostei. Aí a gente já ia tentar pensar numa outra palavra que pudesse ser mais adequada para aquela situação, para aquela resposta. Mas isso é muito positivo, de certa forma, né? E aí eu trago também como oportunidade exatamente isso, essa melhoria, né, esse melhorar a capacidade de se desenvolver os trabalhos em equipe, que isso é muito importante para a gente ter resultados mais satisfatórios. Estar em um processo ininterrupto de aprendizado, porque a gente aprende todo dia, né? A cada momento a gente sai um pouquinho de um nível de não saber para agregar mais conhecimento, e isso é de uma riqueza e oportunidade sem igual. E, por fim, os nossos próximos passos, que compõe-se de estruturar a gerência da qualidade do Ivisa Rio e de ampliar o escopo com a inclusão de mais processos, porque até agora a gente se debruçou durante esse 1 ano de aprendizado em cima do processo de licenciamento sanitário. Na verdade, ainda não está implantado, isso foi só um exercício para chegar lá, e a gente ainda tem muito mais a caminhar. Isso tudo, por que a Ivisa se sente bem orgulhosa e tranquila? Porque já faz parte do planejamento estratégico da Anvisa buscar uma melhoria contínua da gestão da qualidade, dentre outros pontos. E o SGQ está aí para nos ajudar nessa missão, nessa intenção. E aí fica uma frase final, né, que o tempo já esgotou e eu passei, mas vamos lá, que toda mudança requer você entender o que é preciso mudar, você querer mudar, você entender que mudar não acontece num piscar. Né? Está dito que é de Lavínia Lins. E é isso, gente. Obrigada. Bom, agora nós vamos abrir a discussão. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta lá. Aproveitando, a colega vai fazer a pergunta dela, mas eu quero perguntar para vocês, que vocês digam aí, levantem a mão, peçam o microfone para falar, quais são os principais desafios para implantar o sistema de gestão da qualidade? Posso perguntar? Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, porque assim, o sistema da qualidade que vocês implantaram na instituição, né? E também está sendo cobrado das empresas, né, que fornecem material hospitalar, né, de todo o setor privado. Ele acompanha esse modelo ou não necessariamente precisa acompanhar esse modelo de vocês? Qual é a avaliação sobre esse olhar de vocês para o sistema de gestão de qualidade das empresas privadas? Seu nome? Meu nome é Irian. Irian. Obrigada, Irian, pela sua pergunta. Existem vários sistemas, né? Se você busca na literatura, existem várias formas de você gerir vários modelos de gestão. O SGQ, o Sistema de Gestão da Qualidade, ele é um sistema, ele tem nome, que ele é baseado na norma ISO. Então, se a instituição ela define que ela vai implantar um SGQ, o SGQ é relacionado à norma ISO. Nesse caso, por ser um sistema de gestão da qualidade, a norma ISO 9001. Então, existe apenas uma norma ISO 9001. É claro que nós, no esforço, como o Bruno apresentou, o nosso primeiro projeto, especificamente para a implantação de SGQ, que nós utilizamos como um piloto e construímos o guia, ele tentou, ao máximo, trazer aqueles requisitos para uma realidade
com foco no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente não, como eu falei, a gente não mexeu muito no Qualitês, mas a gente tentou trazer uma realidade mais próxima à vigilância sanitária. Mas o sistema de gestão da qualidade ele é único. Então, se uma empresa fala, eu implantei SGQ, ela implantou SGQ conforme a norma ISO 9001, tá? E como a gente trouxe na definição aqui de qualidade, é o grau em que a gente satisfaz alguns requisitos. Então, por exemplo, os laboratórios de saúde pública, eles são acreditados com base numa ISO diferente, são outros requisitos para um laboratório, assim como outras instituições. Um hospital ele é acreditado com, por exemplo, o ONA ou JCI, são acreditações, são requisitos diferentes, né? É tudo gestão da qualidade, mas como a Mônica falou, quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade ISO 9001, aí são os requisitos da norma ISO mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Boa tarde, me chamo Maria Cristina, sou da Vigilância Sanitária de Rio das Ostras. O Bruno ele desafiou a gente, né, eu penso assim, no sentido das demais, não a realidade do Rio, que é uma metrópole. Né? Nós somos de uma cidade pequena, nós três aqui que estamos aqui, nossa colega ali de vermelho. Então, o que eu vejo de dificuldade com relação a implementar esse tipo de sistema é porque as vigilâncias ainda estão galgando no passo básico que seria o sistema 5S, ainda estamos nos organizando. Então, não tem como falar o topo da cadeia se a gente ainda está organizando a casa, né? Que eu conheço que a maioria dos colegas tem essa realidade. E, falando do setor regulado, que, né, a presente aqui questionou, nós também temos muitas dificuldades, porque quando a gente pede um simples procedimento operacional padronizado, quase que batem na gente, entendeu? Então, é muito difícil ter essa visão para gerar, né, o PDV, o PDCA, né, se nem o básico a gente ainda não conseguiu ainda alcançar. Eu fico contente porque aqui, né, tem todo um aparato e vocês conseguiram, mas a gente ainda está caminhando para isso, entendeu? Maria Cristina. Maria Cristina, então, eu vou te dizer que a implantação do SGQ é um processo muito lento. Nós estamos começando ainda. Tem inúmeros desafios, são muitos, né? Mas é muito gratificante. Se não fosse pelo apoio da OC, nós não teríamos nem começado, nem iniciado. Mas, assim, não desistam, porque quando a gente começa a ver a evolução, né, a mudança da cultura organizacional, isso é muito bacana, a gente começa a ver a nossa própria equipe com processos de trabalho diferentes, né? Então, não desistam, mas nós estamos muito no início ainda. Mais alguém? Mais alguma questão? Ela, né? Não, só para complementar aqui, desculpa, complementar sim. aqui o que Cláudia acabou colocando, que é muito pertinente, e muito interessante a colocação da colega lá de Rio das Ostras, é que a gente compreende, né, assim, a vivência é que tudo que é mais institucionalizado e que vem dos órgãos governamentais mais acima, a gente acaba tendo mais, de alguma forma, um caminho para acontecer. Então, o SGQ, eu acho que foi o que o Bruno trouxe aqui muito claramente, ele é uma necessidade mundial. A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu que as vigilâncias sanitárias de todo mundo, elas precisam estar organizadas, elas precisam ter qualidade, para que aí sim a gente vai conseguir fazer a promoção de saúde de uma forma muito mais completa. Então, pode ser que demore um pouco para que tudo isso chegue lá, no Rio das Ostras, eu até espero que não tanto, mas é o caminho, e é um caminho que eu acho que não tem volta. Eu acho que a Mônica até vai complementar aqui rapidamente. Obrigada aí pela sua colocação. Maria Cristina, eu tenho 2 conselhos para vocês bem importantes. O primeiro se vocês já pensam em fazer algo para iniciar esse processo, lembra que o Bruno apresentou os princípios da qualidade, os 7 princípios da qualidade, né, de gestão da qualidade? Dá uma estudada neles e tenta implantar pelo menos isso que vai gerar a cultura.
Porque você também não implanta SGQ se você não iniciar com esse movimento de criar, de internalizar, de alguma forma mostrar a importância e o quanto que isso pode ser benéfico. Você pode criar um monte de pop, você pode falar um monte de palavra bonita e todo mundo transformar aquilo apenas em papel. Então, assim, faz uma busca, não é simples, mas eu te digo com muita tranquilidade que, inclusive, quando você lê a norma ISO 9001, ela não diz o como você vai fazer, ela diz o que é preciso fazer. E esse preciso fazer envolve muito mais uma ação, uma organização. Se você vai usar instrumentos complexos, de última geração, vai pegar um sistema todo pronto, lindo, o problema é seu. Tanto que nós temos um consultor que fala muito sobre você implanta um SGQ numa padaria, com 5 funcionários. Então, tenta seguir uma lógica do que é possível fazer, não avance no pro tudo e dá uma estudada nos princípios da qualidade, tenta implantar algumas práticas em relação a ele, que já vai ajudar bastante. Tá? Adoro rir das ostras, viu? Boa tarde, eu sou Maísa. Eu só ia complementar o que ela falou mesmo, vocês já acabaram respondendo. Eu sou de Talva, eu cheguei a fazer o curso de gestão de qualidade, EAD, e eu acabei até desistindo, porque a gente tem questões de base muito grandes, a gente não tem uma estrutura mínima na vigilância sanitária. Lá, eu fiquei sozinha na vigilância várias vezes, no período da pandemia, porque não, né, ficou todo mundo afastado. Então, a gente tem questões estruturais muito, muito fortes, que a gente acaba não conseguindo caminhar para essa gestão de qualidade, porque a gente não tem uma base mínima, né, para conseguir trabalhar em cima disso. Você é de onde? Italva. É muito bom ver os colegas de vigilância sanitária aqui reunidos. Esse momento é muito importante para a gente. Agradeço imensamente a vocês. A gente precisa finalizar. Agradeço Bruno Zanetta, Mônica Baeta, Sônia Ramires, pelas palavras, pelos ensinamentos. Cada vez que eu escuto vocês, eu absorvo um pouco mais. E eu confesso que eu vou sentir muita saudade disso tudo, porque eles estão abandonando a gente temporariamente, né? Mas muito obrigada por tudo, né? Por todo esse crescimento que o Invisa passou aí por esse ano. Nós devemos a vocês, com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Uma salva de palmas para eles. Bruno Zanetta, muito obrigada.